A gente não orou. Senhor, nós te apresentamos mais um vídeo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua atenção. Bem alto, assim, ó, bem pra frente mesmo. E com mais um encontro... Oi, gente, estamos aqui com mais um encontro com Provérbios 31. E como vocês sabem, esse final de semana foi o Enem. Eu não fiz Enem, mas eu amei o tema da redação. E nós resolvemos trazer esse tema pro vídeo de hoje e tentar falar isso na visão cristã. Vou conseguir dizer, eu esqueci então. A gente pode falar. Fala muito baixo, fala mais alto. Não, pra frente, alegria, vamos abraçar o mundo. Mentira, eu sei. Bom, gente, a gente vai começar falando então sobre o que é feminismo, o que não é feminismo e como isso aplica no nosso mundo de hoje, como nós cristãos recebemos dentro da igreja e como Jesus também se posicionou perante isso. Bom, o feminismo ele nasceu no começo da década de 20 como um movimento para igualar as mulheres com os homens. O propósito era oferecer às mulheres o direito de voto, de trabalho e de voz. Só que, ao longo do tempo, a gente se perdeu um pouquinho disso. O feminismo, na sua essência, ele é esse propósito e essa intenção de igualar o direito dos homens ao direito das mulheres. Igualar. Não tem nada a ver, tipo assim, querer ser maior, superior que os homens, ou até mesmo com as mulheres, que eu acho que até as mulheres se perderam nesse meio, né? Que uma mulher quer ser maior que a outra e uma luta se fez em várias lutas agressivas mesmo, tipo, várias manifestações que não tinha nada a ver com o que realmente o feminismo, que é a intenção do feminismo que foi surgindo. Apesar do feminismo lutar por essa ideia da igualdade, eu acredito que os homens e as mulheres têm direitos iguais, mas papéis diferentes. Eu sou mulher e eu faço coisas que talvez os homens não sejam capazes, e os homens façam coisas que talvez as mulheres não sejam capazes. Não porque um é melhor do que o outro, mas porque tem papéis diferentes, lugares diferentes. E eu acho incrível a forma como o feminismo também se iguala de uma certa forma àquilo que Cristo pregou. A própria Bíblia fala que nós todos somos a imagem e semelhança de Deus e é um Cristo que está entre nós, dentro de nós e sobre todos nós. Então, Cristo, em momento algum, pregou essa acepção de pessoas, essa superioridade do homem pela mulher. Pelo contrário, em Efésios 5 e 6, nós encontramos na Bíblia a passagem que Paulo diz que a mulher deve se submeter ao esposo, mas ao mesmo tempo, essa submissão também deve ser do esposo a amar a mulher como Cristo amou a igreja. E ao filho submeter ao pai, e ao pai submeter ao filho a ponto de não irritá-lo, ao servo submeter a seu senhor e vice-versa. Então a gente precisa entender que essa submissão ela é mútua, ela não é diretamente exclusiva da mulher. Então, essa ideia de feminismo, em que ela quer se vingar do homem, colocar o homem no fio da navalha e dizer que ele é muito pior do que nós, isso não existe, isso não é feminismo. E aí a gente entra na definição contrária do feminismo, porque, de um lado, em um ponto que o feminismo prega a igualdade e essa igualdade de direitos, o feminismo que a gente vê hoje, que se perdeu completamente da sua essência, diz que a mulher deve queimar sutiã, deve andar pelada, deve bater no homem, deve, enfim. Oprimir o homem, só que essa não é a ideia. Outro versículo que é completamente interpretado errado, está lá em 1 Timóteo 2, do 11 ao 13, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja sempre em silêncio. Porque primeiro foi formado o Adão e depois a Eva. Então, religiosos e, vamos dizer assim, machistas, homens e mestres, pegam esse versículo e aplicam diretamente no tempo de hoje, nas nossas igrejas no dia de hoje, mas não tem nada a ver. Esse texto ele foi criado para Timóteo, ele ia apresentar lá na igreja de Éfeso, porque lá estava passando por uma determinada situação que era necessário isso. Então, lá estava acontecendo alguns problemas, algumas situações que as mulheres naquele momento precisavam estar caladas, elas precisavam aprender em silêncio, agir em silêncio e ser completamente submissas ao marido de tudo quanto é forma. Mas hoje não é bem assim, nós podemos falar assim, nós podemos opinar assim, nós podemos ser iguais sim, porque o Senhor ele nunca tentou falar sobre melhor igualdade de mulher e igualdade de homem, mas sim, vamos dizer assim, vamos ser iguais o ser humano, vamos igualar o ser humano.
Então, tipo assim, é só pegar as cartas de Timóteo e pegar a carta de Éfesos e ler aquilo, estudar aquilo, está completamente colocado de forma deturpada na igreja dos dias de hoje, mas vale para aquela época, para aquele determinado tempo. Então vamos só aprender um pouquinho mais de Bíblia aí, não ensinar coisa errada e fazer com que a mulher seja tão colocada tão para baixo que às vezes ninguém sabe mais falar o que a mulher faz na igreja. Faz nada, não move nada, porque foi ensinado errado. E essa questão do feminismo dentro da igreja não é só para destruir a ideia machista que existe lá, não é só para os homens aprenderem o valor da mulher, mas para as próprias mulheres entenderem o valor que elas têm e a capacidade que elas têm de realizarem certas tarefas que elas se acham incapazes simplesmente por serem mulheres. E acaba que nós temos hoje dentro da igreja, talvez em todo mundo, mulheres machistas sem querer ser machistas acabam sendo. Por aceitar essa ideia de que elas precisam se submeter a tudo e ficar caladas sempre e não entenderem que elas podem sim ser sábias, ensinar e serem ativas e serem referenciais realmente dentro da igreja. Eu vou te bater, o que você acha? Não! Não, Frida! Frida, deita aqui. Se a gente olhar para um contexto religioso, a gente vai ver que Deus tinha tudo para ser machista. Mas se a gente olhar para um contexto cristão e para um contexto verdadeiro do que a Bíblia é, a gente vai perceber que Jesus não era nem feminista e nem machista. Ele era humanista. Ele sempre igualou a todos e tratou a todos da mesma forma. Apesar de ele ter escolhido 12 discípulos para andarem próximos a ele, ele escolheu revelar-se primeiro a beleza da ressurreição à mulher. Então a gente precisa entender hoje que Deus, e na sua essência, ele tem uma única intenção: se revelar a todos nós da mesma forma. O ministério de um homem e o ministério de uma mulher, eles são feitos para se completarem, não um para se colocar acima do outro. Como a Gabi falou, é óbvio que existem coisas que um homem faz que eu nunca vou ter a capacidade de fazer. Assim como tem coisas que a gente faz que um homem nunca vai conseguir fazer. E cada um, da sua forma e na sua beleza, eles agem e trabalham para o Senhor do seu jeito. O feminismo está plenamente deturpado a achar que a mulher tem que se vingar do homem por alguma razão. Isso é mentira, isso não é cristão, isso não é bíblico, isso também não é nem ético. Então, para você que é uma mulher de Deus, entenda hoje o seu papel. Assim como a Bíblia diz que você deve ser submissa e estar abaixo da autoridade do homem, o homem também deve se submeter a ser o cabeça com sabedoria e te amar como Cristo amou a igreja. Então não aceite menos do que isso. Provérbios 31 fala que a mulher deve ser sábia e não idiota. Então se valorize e se honre como o Senhor te honra. Amém? Agora vai ser treta aqui em Brasil, agora é treta. Agora a gente vai dar tapa na cara. Machista, né? Pra eu queimar os tchak no meio. Me perdi aqui. Completando o que a Marília disse sobre que é machista e que é feminista, e que Jesus não era nenhum deles, ele simplesmente pregou o amor. Ele se resolvia e tinha como base o amor. Ele não defendeu o feminismo, ele não defendeu o machismo, mas em todo momento não deixou de falar da igualdade, tendo sobre a base o amor. Então, se você quer matar o feminismo, matar o machismo, guerreando um contra o outro, tá errado. A gente simplesmente deve pregar o amor. E o que eu acho interessante também sobre... Eu esqueci o que eu ia falar. E quando a gente vive o amor, a única coisa que vai exalar da gente, a única coisa que vai transparecer de nós é o amor. Os nossos frutos serão representados por isso. E algo lindo de Cristo é que ele valorizava tanto o amor que ele não perdia tempo em discussões tão bobas como valorização do homem ou da mulher. Então ele nem se preocupou em falar algo sobre isso, sobre quem deve sobressair, quem deve ganhar, quem deve ser o melhor, quem é... Não. A única coisa que ele disse é sobre a autoridade do homem no lugar da mulher. Então, as nossas relações com o próximo, elas são muito mais importantes do que essas discussões bobas e que não levam a lugar nenhum. E para solucionar todo esse problema, toda essa guerra do sexo, é muito importante a gente entender que o amor une perfeitamente todas as coisas. E o respeito, ele é fruto do amor. E se eu respeito os homens e os homens respeitam as mulheres,
tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso e cada um se entendendo, cada um no seu papel. Outra coisa também que tem sido uma baita de uma hipocrisia hoje no nosso mundo cristão, evangélico, gospel, religioso, seja lá o que for, é sobre essa guerra ridícula de como tratam o pecado do homem, como tratam o pecado da mulher. Porque é perfeitamente normal que um homem adultere, que um homem traia, que o homem peque, que um homem seja viciado em pornografia, que o homem se masturbe, que o homem faça tudo. Mas a mulher não. Que se a mulher fizer qualquer pecado em relação da sua vida sexual ou da sua vida sentimental, ela tá com o espírito de Jezabel, ela tá com a pombageira, ela tá endemoniada, ela tem que ser expulsa, ela tem que sair do meio do povo. Isso é ridículo, porque a mesma graça que está sobre as mulheres está sobre os homens, a mesma consequência que vai cair sobre a mulher vai cair sobre os homens. Então a gente precisa parar de tratar um pecado diferente do outro, porque isso não existe. Isso é hipocrisia, isso é mentira, e isso é coisa de gente que não conhece o Senhor de verdade. Se um homem falar que é machista, é porque ele não conhece o Senhor, porque o Senhor nunca foi machista. E se uma mulher falar que eu sou maior do que um homem, eu sou feminista mesmo e eu tô aqui pra rasgar com os homens e ser melhor do que eles, tá errado, vocês não conhecem o Senhor, porque o Senhor fez as mulheres feministas e fez os homens amar suas esposas, mas como Cristo amou a igreja. Então nós precisamos ter respeito aí. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito das mulheres com as mulheres, que a gente está falando muito aqui com homens, é machismo e feminismo, mas existem mulheres tão machistas e mulheres tão feministas que elas brigam entre si também. Acho que a Gabi começou a falar um pouco sobre isso, mas eu queria lembrar que as mulheres agarram tanto essa palavra dentro delas que elas começam a se brigar entre si, começam a se desrespeitar. Olha lá, ela não está sendo submissa, ela não está fazendo aquilo de certo, ela não está abaixando a cabeça. Não é exatamente isso, é você servir o Senhor no seu lugar, é você servir o Senhor tendo consciência qual é o seu papel dentro da igreja, fazer ele. Não, então, tipo assim, mulheres que uma desrespeita a outra dentro da igreja, uma fala mal da outra dentro da igreja porque adquiriu tanto essa questão de, tipo assim, sou machista porque meu marido é machista, então tamo aí sendo machista. Não, servir o Senhor com amor e no seu lugar, porque querendo ou não, as mulheres estão aqui para destravar essa geração em nome de Jesus. Amém. E de uma vez por todas, gente, a gente precisa entender que o ministério feminino é tão importante quanto o ministério masculino. Mulher tem alimento sim, mulher sabe cuidar, mulher sabe pregar, mas para você que não vive nesse mundo evangélico, para você que não vive dentro de uma igreja, mas precisa entender como se posicionar diante disso, a gente precisa entender que o mundo ele precisa de uma única coisa, amor. E independente da sua religião, independente do seu ponto de vista, que a gente entenda que essa guerra eterna de homem com mulher não vai levar a lugar nenhum. E se você é contra a violência, se você é contra essa guerra sem fim, e se você é contra essa violência moral e física contra a mulher, muito obrigado pelo seu apoio e que você continue propagando o amor. Isso é a única coisa que vai resolver toda essa situação. Muito obrigada a quem elaborou essa redação do Enem. O tema foi muito inteligente, de verdade. Eram coisas que precisavam ser ditas há muito tempo, eram coisas que precisavam ser pensadas há muito tempo. E existe uma única solução para isso, que é cada um se amar e entender que cada um tem seu papel no mundo, cada um tem seu papel no trabalho, cada um tem seu papel na faculdade, na igreja, no ministério. E cada um foi criado por Deus com um papel. Beleza? E para você que é um homem, mas vive nesse mundinho que a mulher tem que ser pisada e que a mulher tem que carregar esse fardo de ser maltratado, porque homem que é homem tem que maltratar a mulher, homem que é homem tem que falar grosso, homem que é homem tem que ser opressor, por favor, saia dessa caixa agora e vá conhecer o mundo lá fora, conhecer um mundo de verdade que não tem nada a ver com isso. Beleza? Homem que é homem sabe tratar a mulher com respeito, homem que é homem sabe tratar a mulher com carinho. E homem que é homem tem caráter e integridade, independente da sua religião, independente, enfim. Então, vamos viver o amor, vamos todo mundo se amar, porque homem precisa de mulher, mulher precisa de homem, e essa guerra não vai levar a lugar nenhum. Beleza? Se essa guerra não acabar, a gente não vai conseguir cumprir o propósito da criação, que é o homem completar a mulher e a mulher completar o homem. E enquanto cada um defende os seus direitos, há coisas precisando fazer, em que os dois precisam estar unidos. E é isso aí. Então parem de se defender, parem de se estapear, parem de brigar e vamos todo mundo se amar, vamos todo mundo se respeitar, porque é isso no final que importa.
as nossas relações e quem a gente conquista e quem a gente cativa. Então é isso, gente. Esse foi mais um encontro. Semana que vem tem mais vídeos, semana que vem tem mais texto, tem tema novo pra vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixe seu like no Facebook e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.